Muy buenas noches, Dios los bendiga. Boa noite, Deus abençoe a todos. Es un privilegio estar acá en medio de ustedes. É um privilégio estar aqui no meio de vocês. Es la primera vez que estamos acá en esta ciudad, en este estado, É a primeira vez que nós estamos aqui nessa cidade, nesse estado, aunque es la cuarta vez que estamos en Brasil. mas a quarta vez que nós estamos no Brasil. He venido con mi esposa y quisiera presentarla. Ella se llama Berlín. Eu vim com a minha esposa e eu quero apresentá-la a vocês. Se chama Berlim. Va a ser fácil recordar nuestros nombres Vai ser facinho de vocês lembrarem os nossos nomes. porque el nombre de ella es como la capital de Alemania, Porque Berlín. o nome dela é como a capital da Alemanha, Berlim. Su apellido es Madrid, E o sobrenome dela é Madrid, como la capital de como a España. capital da Espanha. Mi hija mayor se llama Viena, A minha filha mais velha se chama Viena, como la capital de Austria. como a capital da Áustria. Mi segundo hijo quería ponerle de nombre Israel, E o meu segundo filho, eu queria colocar o nome dele de Israel. pero para que usted sepa quién tiene influencia en mi casa, se llama Diego. Mas para você saiba quem que manda lá na minha casa, ele se chama Diego, viu? A mi tercera hija quería ponerle de nombre Sidney. E a minha terceira filha, eu queria colocar o nome Sidney. Y para que usted confirme quién tiene la influencia en mi casa, se llama Ana. E para que você confirme quem que tem influência na minha casa, ela se chama Ana, tá? Bueno, mi nombre es Edmundo y me dicen mundo, en español es el mundo, ¿no? É, e o meu nome é Edmundo, mas em espanhol se diz Mundo. Así que está el mundo, Berlín, Então tem o mundo, Madrid, Berlim, Viena. Madrid, Viena. Pero si tuviera otro hijo, Mas se eu tivesse outro filho, creo que le pondría el nombre Paraná. eu colocaria o nome dele Paraná. Bueno, esto es lo que digo en cada ciudad donde voy. Na verdade, eu falo isso em toda cidade que eu vou, viu, gente? Bien, hoy quiero compartir con ustedes E hoje eu quero compartilhar com vocês esta palabra que tiene que ver con hacer realidad los sueños de Dios en nuestra vida. essa palavra que diz respeito a fazer tornar-se real os sonhos de Deus na nossa vida. Cómo nosotros los cristianos Como nós cristãos, podemos hacer hoy los sueños de Dios en nuestra vida. podemos fazer hoje os sonhos de Deus acontecerem na nossa vida. Hay muchas cosas que las dejamos para mañana, para dentro de un mes, para dentro de un año y se nos va la vida. E muitas vezes nós deixamos algumas coisas para amanhã, para daqui a um ano, então vai a nossa vida embora. Yo quisiera recordar la historia del invento del teléfono. E eu quero recordar com vocês a história de quem inventou o telefone. Generalmente nos enseñaron que el inventor del teléfono es Graham Bell. E geralmente nos ensinam que quem inventou o telefone foi Graham Bell, En el año de 1876. em 1876. Pero 22 años antes, Mas 22 anos antes, un italiano-americano, Antonio Meucci, e italiano-americano, Antonio Meucci, realmente fue el inventor del teléfono. ele foi realmente quem inventou o telefone. No tuvo el apoyo, Ele não teve apoio, no fue diligente y así que postergó. e ele não foi diligente, então ele postergou as coisas. Alejandro Bell o Alexander Bell, Alexander Bell, ou Alejandro Bell, él fue muy diligente foi muito inteligente, y cuando se le ocurrió el teléfono, e quando ele teve a ideia do telefone, rápidamente fue a patentarlo. ele rapidamente foi fazer a patente. ¿Cuál es la lección que aprendemos de esta historia? E qual a lição que nós podemos aprender dessa história? Que el verdadero inventor fue Antonio Meucci, Que o verdadeiro inventor foi o Antônio Meucci, pero él postergó. mas ele postergou realmente. Bueno, hay una palabra que quiero explicar, procrastinar. E eu quero explicar para vocês uma palavra: procrastinar. ¿Qué significa procrastinar? E o que significa procrastinar? Simplemente postergar Simplesmente postergar ou deixar para depois, o retardar ou retardar las cosas que debemos hacer. as coisas que nós devemos fazer. Ahora, teniendo esto en mente, Agora, tendo isso em mente, quiero leer esta escritura para ustedes. eu quero ler essa passagem das Escrituras para vocês. Esdras capítulo 3, versículo 10. Esdras capítulo 3, versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová. E quando os construtores do templo do Senhor lançaram os alicerces, puseram os sacerdotes vestidos com as suas vestes e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor.
según la ordenanza de David, rey de Israel. segundo a ordenança de Davi, rei de Israel. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, E muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes das casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, os anciãos que haviam visto a primeira casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, vendo os alicerces desta casa serem lançados, choravam em alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría enquanto muitos outros gritavam com grande alegria. y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. E o povo não conseguia distinguir o som dos gritos de alegria da voz do choro, Porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. e o povo gritava com grande júbilo e se ouvia de muito longe. Ahora, miren lo que está sucediendo acá. Agora veja o que está acontecendo aqui. Los israelitas habían construido el templo llamado el Templo de Salomón, Os israelitas tinham construído o templo que era chamado o Templo de Salomão, pero le dieron la espalda a Dios, así que fueron al exilio. mas eles deram as costas a Deus e foram para o exílio. Pero pasaron 70 años Mas se passaram então 70 anos, y se cumplió la profecía que el pueblo de Israel iba a regresar a Israel. então se cumpriu a profecia que o povo de Israel retornaria à sua terra. Ciro II en el año 535 antes de Cristo dio la orden de reconstruir el templo. E Ciro II deu a ordem em 530 a.C. de como deveria reconstruir o templo. Pero ¿qué sucedió? Mas o que aconteceu? El día que ellos comenzaron a reconstruir el templo de Salomón, E o dia que eles começaram a reconstruir o templo de Salomão, los que ahora eran ancianos pero habían sido niños y habían visto el templo, aqueles que agora eram anciões, velhos, mas e tinham visto o templo quando pequenos, se sintieron muy emocionados. se sentiram muito emocionados. Tan emocionados que comenzaron a llorar. Tão emocionados, começaram a chorar. Pero los más jóvenes que no habían visto el templo, Mas os mais jovens que não tinham visto o templo, que ahora solo estaban viéndolo reconstruido, que agora estavam vendo apenas a reconstrução, ellos saltaban, gritaban de alegría. eles saltavam e gritavam de alegria. Me parece que muchas de las cosas que emprendemos nosotros los seres humanos, E parece que muitas coisas que nós seres humanos empreendemos, las iniciamos con entusiasmo. nós começamos com entusiasmo. Principalmente los proyectos de Dios. Principalmente os projetos de Deus. Dije principalmente los proyectos de Diga, Dios. diga comigo assim, ó, principalmente os projetos de Deus. Cuando tú sabes que Dios te está apoyando para iniciar, para emprender algo en la vida, Quando você sabe que Deus está te iniciando para que você possa empreender algo na vida, principalmente los cristianos, principalmente nós cristãos, un noviazgo cristiano, noivado cristão, el matrimonio conforme Dios manda, casamento conforme Deus manda, namoro, una empresa, uma la empresa, universidad, uma universidade, todo proyecto que iniciamos, todo projeto que nós começamos, lo iniciamos con entusiasmo. começamos com entusiasmo. ¿Están conmigo esta noche? Vocês estão comigo nessa noite aqui? ¿Han iniciado algo con emoción? Alguém diz aí, já iniciou algo com emoção? No estoy proponiendo que seamos almáticos. Eu não estou propondo que nós sejamos almáticos. Simplemente estoy diciendo que cuando el fuego de Dios, el proyecto de Dios está en nosotros, Mas simplesmente estou dizendo, quando o fogo de Deus e o projeto de Deus vem a nós, nos entusiasmamos. nós nos empolgamos. Parece que así inicia el año siempre. Parece que é sempre assim que começa o ano. Algunos tenemos metas de bajar de peso. Alguns têm metas de baixar de peso, Me motivan sus amenes. né? Se motivam alguns, né? Otros tenemos el proyecto de entrar al gimnasio, Outros temos projeto de começar a academia, estudiar, ir a la universidad. ou estudar, ir para a universidade. Bueno, los seres humanos cuando comienza el año tenemos muchos proyectos. E nós, seres humanos, quando começa o ano, nós temos muitos projetos. ¿Alguien está conmigo esta Alguém noche? está comigo e está entendendo o que eu estou dizendo? ¿Todavía tenemos proyectos para la gloria de Dios? Nós temos algum projeto para a glória de Deus? Sim. Bien, el pueblo de Israel así inició. E assim começou o povo de Israel. Los más ancianos lloraban, Os mais anciãos choravam, pero no eran solo mas lágrimas, não eram só lágrimas, eran grandes gemidos. eram grandes gemidos. Y los más jóvenes E os gritaban. mais jovens gritavam, chiflavam. pulavam. Bueno, era una cosa Era extraordinaria. algo extraordinário. Sin embargo, a los días, Então passou os dias. Artajerjes dio una orden de suspender la construcción del templo. Então Artaxerxes deu ordem: devemos suspender a construção do templo. Así que se suspendió el avance de la reconstrucción del templo de E Salomón. assim que parou o avanço da reconstrução do templo de Salomão,
Un capítulo después, ahora Esdras 4, versículo 23 y 24. Miren lo que sucede. Agora, capítulo depois, Esdras 4, 23 e 24 diz: Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Refún, Então, quando a carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum, y de Simsai, secretario, y sus compañeros, e de Sinsai, o secretário e os seus companheiros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos eles foram apressadamente a Jerusalém aos judeus y les hicieron cesar con poder y violencia. e os fizeram parar com poder e violência. Préstenle atención a la siguiente línea que leeré. Agora prestem atenção nessa seguinte linha que eu vou ler. Entonces cesó la obra de la casa de Dios. Então cessou a obra da casa de Deus. Es una línea muy dura, muy triste. Então essa linha é uma linha muito dura, muito triste. Entonces se detuvo Então depois la obra de Dios. a obra de Deus foi detida. Cesó la obra del Señor en Israel. Cessou a obra do Senhor em Israel. Yo quiero hacer una pregunta. E eu quero perguntar algo para vocês. ¿Qué obra de Dios se ha detenido Que obra de en tu Deus vida? foi detida ou cessada na sua vida? ¿El amor en el matrimonio? O amor no seu matrimônio, ¿La armonía con los hijos? a harmonia com seus filhos, ¿El ministerio que Dios te o dio? ministério que Deus te deu. ¿Qué ha cesado? ¿Qué se ha O detenido? que parou, o que foi detido na tua vida? Cualquier cosa en el mundo puede detenerse, Qualquer coisa no mundo pode se deter, menos la obra de Dios en esta tierra. menos a obra de Deus nessa terra. Se puede cerrar cualquier cosa, Pode se fechar qualquer coisa, pero que no se cierren las mas que iglesias, não se fechem as igrejas, que no se cierren las que não células, se fechem as células, que no se cierren los que não ministerios, fechem os ministérios, que no se cierre la obra de Dios en tu que matrimonio, não se encerre a obra de Deus no seu casamento, que no se detenga la obra y el apoyo de Dios en tu que empresa. não pare a obra e aquilo que Deus tem para fazer na sua empresa. ¿Alguien está conmigo esta Alguém noche? está comigo aqui? Eso no puede Isso detenerse. não pode ser detido. Sigo leyendo. Vou seguir lendo. Y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. E ela foi suspensa até o segundo ano do reinado do rei Dário da Pérsia. ¿Saben cuántos años se detuvo la obra de Dios? Sabe por quantos anos ficou detida a obra de Deus? 23 años. 23 anos. Desde que Ciro dio la orden, Desde que Ciro deu a ordem. ellos comenzaron a Então eles reconstruir. começaram a reconstruir. Los intimidaron, los asustaron, Assustaram eles e intimidaram-os, pero luego lo reiniciaron y terminaron 22 años después. mas logo eles reiniciaram e terminaram 22 anos depois. Ahora, ¿qué sucedió para que ellos reiniciaran? Agora, o que aconteceu para que eles pudessem reiniciar? Dios trajo una palabra profética para ellos. Deus trouxe uma palavra profética para Dios eles. trajo un despertar. Ele trouxe um despertar. Yo creo que es el despertar que está pasando en el mundo, E eu creio que esse é o despertar en Latinoamérica, que está acontecendo no mundo e na en América Brasil. Latina, no Brasil y también en nuestra vida. e também nas nossas vidas. Ageo capítulo 1, verso 2 y 4. Ageu 1, 2 e 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Portanto, falando assim, Senhor Deus dos exércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. o povo diz: ainda não chegou o tempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O tempo de se edificar a casa do Senhor. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu dizendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. é tempo de habitares nas vossas casas apalneadas, enquanto esta casa do Senhor permanece deserta. Por favor, sígame en este principio. Então agora me segue aqui nesse princípio, querido. Dios quería reconstruir su templo, Deus queria reconstruir o seu templo, su obra, su a proyecto. obra, o seu projeto. Dios tiene proyectos para Brasil. E Deus tem projetos para o Brasil. Dios tiene proyectos para esta casa. Deus tem projetos para essa Dios casa. tiene proyectos para tu vida, Tem projetos para a sua vida, para tu para a familia, sua família, para nuestros para os hijos. nossos filhos. Qué maravilloso. Dios quiere hacer una obra extraordinaria en nosotros. Que maravilha, Deus quer fazer uma obra extraordinária em nós. Sin embargo, aun cuando nosotros sabemos esa E revelación, quando nós sabemos, entendemos essa revelação,
Pero de pronto decimos, no es el tiempo. Já logo de cara nós dizemos, não é o tempo. Hay algo que nos detiene y sentimos que no es ahora. Há algo que nos detém e nós sentimos, agora não é a hora. Y lo vamos postergando, E nós vamos postergando as coisas. procrastinando. Procrastinando. Por favor, digan conmigo, procrastinar. Diga comigo assim, procrastinar. Parece un trabalenguas, pero diga Parece- conmigo, procrastinar. Parece trava-línguas, né? Mas diga comigo aí, procrastinar. Porque la palabra que trae el Señor para nuestro corazón Porque a palavra que o Senhor traz para o nosso coração es no procrastinar, é não procrastinar. no dejar para mañana Não deixar para amanhã. lo que Dios puede hacer hoy O que Deus pode fazer hoje a través de nosotros. através de nós. ¿Sí me están siguiendo? Vocês estão comigo aqui, amados? Lo que Dios puede hacer O hoy que Deus pode fazer hoje a través de mí. através de mim. A ver, predique conmigo esta noche. Prega comigo aqui nessa noite, vai, participa. Dígale al que está a su Diga lado, para quem está do seu lado aí. no dejes para mañana Não deixe para amanhã lo que Dios puede hacer hoy o que Deus pode fazer hoje a través de ti. através de ti. Alguien dice amén. Alguém pode dizer amém? Dios puede usarnos para que su obra llegue a final camino. Deus pode nos usar para que a sua obra chegue ao final. Así que hubo un soplo profético, Assim como um sopro profético, un despertar, despertar, un avivamiento avivamento, para que el pueblo de Israel terminara la obra de o Dios. povo de Israel terminasse a obra de Yo Deus. proclamo en el nombre de Jesús que lo que Dios comenzó a hacer en tu vida, que Deus começou a fazer na sua vida, la perfeccionará. Ele vai aperfeiçoar. Esa enfermedad se erradicará. Essa enfermidade vai sair. Ese matrimonio se Seu restaurará. casamento se Esa restaurará. relación con los hijos A relação com seus se restaurará. será restaurada. Regresarás al ministerio. Você vai voltar ao ministério. Dios te usará otra Deus vai vez. te usar novamente. No dejaremos para mañana Não vamos deixar para amanhã. lo que Dios puede hacer hoy Aquilo que Deus pode fazer a través de hoje, nuestra vida. através das nossas vidas. Amén. Amém. Ahora quiero compartir Agora eu quero compartilhar com vocês algunos consejos alguns conselhos para no para procrastinar, que você não procrastine, para no dejar para para mañana você não deixar para amanhã lo que hoy podemos o hacer. que você pode fazer ainda hoje. Hay obstáculos que debemos evitar. Há alguns obstáculos que nós devemos evitar. Número uno, Número 1, debemos evitar el miedo. devemos evitar o medo. Tenemos que superarlo. Nós temos que superá-lo. El temor hace que dejemos para otro día lo que puede hacerse hoy. O medo faz com que nós deixemos para outro dia aquilo que a gente podia estar fazendo hoje. ¿Saben ustedes que la emoción del miedo Vocês sabiam que a emoção do medo es el sentimiento que más daño le hace al cuerpo humano? é o sentimento que mais causa dano ao ser humano? Nuestros cuerpos son como una bolsa de sustancias químicas. O nosso corpo é como se fosse, né, um pacote de substâncias químicas. Y según los científicos, el miedo produce 1.400 reacciones químicas en el cuerpo humano. E de acordo com cientistas, o medo produz 1.400 reações químicas no corpo humano. O sea que hay enfermedades en Ou nosotros seja, que há enfermidades em nós que han sido productos del sentimiento del temor y del miedo. que provavelmente são um produto do sentimento de temor e medo. Ahora, el punto es que el temor nos neutraliza. E o ponto é que o temor, o medo nos neutraliza. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de E é Israel. isso que aconteceu com o povo de Israel. Vinieron los enemigos y los amedrentaron, los atemorizaron. Vieram os inimigos e colocaram medo neles, os atemorizaram, Llegaron con violencia y se asustaron muchísimo. chegaram de forma violenta, eles se assustaram muito. Y dejaron de construir el templo de Deixaram de Salomón. construir o templo de Salomão. La famosa parábola de los talentos en Mateo 25. A famosa parábola dos talentos em Mateus capítulo 25. Pero llegando también el que había recibido un Mas talento, chegando aquele que havia recebido um talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Senhor, eu sabia que és duro e o Senhor colhe onde não plantou. Y tuve miedo E eu tive medo. y fui y escondí su talento en la tierra. E fui e enterrei o seu talento escondido na terra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Olha, aqui está o que é seu. El miedo hizo que enterrara O medo fez com que ele enterrasse un don especial. dom especial que ele havia recebido. Todos los que estamos esta noche aquí tenemos talentos. Todos que estamos aqui nessa noite temos um talento. Debemos reconocer que hay diferentes niveles
de E talentos. devemos reconhecer que há níveis diferentes de talentos. Porque en la parábola se dice que a uno le dio 5, Porque a palavra diz que um recebeu 5, a otro le dio 2 outro 2 y a otro e a 1. outro 1. Pero dice la Biblia que a todos les fue dado dones, Mas diz que a todos foram dados dons. por muy pequeños que nos sintamos, Por muito pequenos que às vezes nós nos sintamos. por muy poca cosa que el diablo nos haya dicho. Talvez por poucas coisas que o diabo nos disse. Pero todos los que estamos aquí tenemos dones y tenemos Mas talentos. todos que estão aqui têm dons e talentos. Me motivan sus amenes. Os seus améns aí estão me motivando. Eu estou de fone. Tenemos dones y Estão falando amém talentos. ou não, amados? Tenemos habilidades. Nós temos dons, talentos, habilidades. Es más fácil que otros miren nuestros talentos que nosotros mismos. E é mais fácil que os outros notem nosso talento do que nós mesmos. Yo me siento muy identificado con esta historia del temor. E eu me identifico muito com essa história de temor. De niño, muy niño, me llevaron al hospital. Estuve 10 días en el hospital Muito pequeno, eu tive 10 dias internado no hospital. y me llené de temor. E eu me enchi de medo. Mis papás no eran cristianos y no supieron manejar ese proceso en mí. Os meus pais não eram cristãos e não souberam manejar esse processo comigo, Así que gerenciá-lo. cuando salí del hospital, salí con rechazo a mi mamá, Então, quando eu saí do hospital, eu saí com uma rejeição à minha mãe. inculpándola de que ella tenía la culpa de haberme metido al hospital. E culpando que é por causa dela que eu tinha ficado no hospital. Me orinaba todas las noches en la cama, Eu fazia xixi na cama todas as noites. lleno de temor. Llegué a los 12 años Cheio de medo. Eu cheguei com 12 anos, orinándome en la cama. ainda fazendo xixi na cama. Si usted tiene un hijo que se orina en la cama, Se você tem um filho que faz xixi na cama, no lo regañe. não fique repudiando ele. No le diga, ¿te quieres orinar en la cama? Não fica falando, você está querendo fazer xixi ¿Quién na va a cama? querer orinarse en la cama con este frío? Quem vai querer fazer xixi na cama com frio desse, irmãos? Así que yo soy del club de los orinones Eu sou do clube dos mijões, vamos falar assim. y los defiendo. E eu defendo eles. Llegué a los 12 años Cheguei com 12 anos, con muchos com temores. muitos temores. Nosotros no éramos Nós cristianos não éramos cristãos. y tampoco entendíamos el mundo Também não espiritual. entendíamos o mundo espiritual. Así que seguí creciendo, ahora ya cristiano. Então eu comecei a crescer, agora já cristão. Dios me llamó al ministerio, Deus me chamou para o ministério, pero yo lo dejaba para mañana, mas eu sempre deixava para amanhã. porque decía, otros pueden, yo no. Porque eu dizia, outros podem e eu não posso. Hablar en pública, yo tenía Falar em público, miedo escénico. eu tinha um medo gigantesco. Y creo que todavía me da un poco de miedo hablar delante de tanta gente. E eu acho que às vezes ainda me dá um medo de falar diante de tanta gente. Lo disimulo un poco, pero por dentro tiemblo un poco también. Né? Eu dissimulo um pouco, mas por dentro eu tremo um pouquinho. Tenía tanto miedo, E eu tinha tanto medo me gustaba mi esposa ahora. que eu gostava de minha esposa agora. Es decir, yo la conocí a ella a los 11 años cuando yo llegué a la iglesia. E eu falei que eu gosto de falar que eu conheci ela com 11 anos quando eu cheguei na igreja. Ustedes ya me cayeron bien, les voy a contar un secreto. Eu vou contar um segredo para vocês aqui, ó. Yo me enamoré de la hija del pastor. Eu fiquei apaixonado pela filha do pastor. Ahora en esta iglesia no hay problema porque son Agora, não tem hijos. problema que é filho, certo? 2 homens. En otras iglesias donde voy, E outras igrejas que eu vou, cubro a las hijas del pastor con la sangre de Cristo. quando eu chego, eu cubro as filhas do pastor com o sangue de Cristo. Pero yo me enamoré de la hija del pastor. Mas eu fiquei apaixonado pela filha do pastor. Pero yo no me animaba a decirle que me gustaba Mas eu não me animava para falar para ela que eu gostava dela. porque tenía miedo. Porque eu tinha medo. Me va a decir que no, Ela me vai dizer não. soy muy feo, Eu sou feio demais. lo sigo siendo, pero ya no me lo creo. Eu continuo feio, mas já não creio mais nisso. Ahora, pasaron los Agora años os anos passaram. y mi mamá fue a la casa de los pastores a visitar a la pastora porque estaba enferma. E a minha mãe foi na casa dos pastores visitar a pastora porque ela estava doente. Y así que ella aprovechó la oportunidad para decirle a la pastora, E aproveitou a oportunidade para dizer para a pastora. o sea, fue mi mamá la que se le declaró a la pastora. Então foi minha mãe que se declarou para a pastora. Le preguntó que a quién le gustaba Berlín, E perguntou, né, quem gostava de Berlim. porque a Mundiño Porque o Mundinho le gustaba Berlín. gostava da Berlim. O sea, yo ya tenía 19 E eu años. já tinha 19 anos. Y que tu mamá vaya a la casa E você já imagina tua mãe indo na casa de la señorita y le diga que a tu hijo le gusta a ella. da mulher e diz, olha, o teu filho, meu filho gosta dela. Tenía enterrado mis talentos. Eu tinha enterrado meus talentos. Me daba miedo hablar en público. Me dava medo falar em público. Me daba miedo declarar el amor a una señorita. Medo de declarar o meu amor para uma menina. Bueno, la historia es larga. Mas a história é muito grande.
Y si otro día regreso aquí, termino la telenovela. E num outro dia eu volto aqui e termino a telenovela. Ahora, el punto es que Dios me estaba llamando también al ministerio. Mas havia pontos que Deus estava me chamando também para o ministério. Y ahora te imaginas E agora imagine, querido, que yo no le podía declarar el amor a una se eu señorita. não podia declarar o meu amor para uma menina, ¿Cómo le iba a responder al Señor, heme aquí, envíame a mí? como eu ia falar para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Yo creo que era de los que cantaba, heme aquí, Eu creio que era aqueles que cantavam, eis-me aqui, envía a mi hermano. envia o meu irmão. Sentimos la presencia de E Dios. nós sentimos a presença de Deus. Sentimos el llamado para iniciar una Sentimos empresa, o chamado para começar uma empresa, para iniciar una para relación, iniciar um relacionamento, para predicar el para evangelio. pregar o evangelho. Pero el miedo tiene enterrado nuestros Mas o talentos. medo faz enterrarmos os nossos talentos. Uno de los talentos que tenemos es estamos vivos. Um dos talentos que nós temos é que nós estamos vivos. Y si estás vivo, puedes servir a Se Dios. você está vivo, você pode servir. Tu a Deus. vida es útil en las manos de Sua Dios. vida é útil nas mãos Tu de vida Deus. es preciosa en las manos de Dios. Una sonrisa tuya Um sorriso seu puede sanar un corazón, pode curar um coração. un abrazo, Um abraço, una extendida de mano. estender da sua mão, Podemos aliviar nós corazones. podemos aliviar corações. Ya no enterremos nuestros Não talentos. vamos enterrar os nossos Dios va a talentos. respaldar esa empresa que inicies. Deus vai respaldar essa empresa. Dios va a que você está respaldar esa relación iniciando. que Deus vai inicies. respaldar esse relacionamento que você está iniciando. Yo escribí este pensamiento acá. E eu escrevi esse pensamento aqui. Nos da miedo o vergüenza no dar fruto, Nos dá medo e vergonha não dar fruto. que nos rechacen. Que eles nos repudiem. Dejamos de hacer actividades por temor a que no asista la gente, al grupo o a la iglesia o a la célula. Deixamos de fazer atividades que não ajudem as pessoas, a igreja ou a célula. Nos da miedo invitar a alguien que sea nuestro sucesor por miedo a que nos diga que no tiene llamado o visión. Nos dá medo chamar às vezes um sucessor, porque às vezes a gente fica com medo que ele talvez vá falar não para a visão. Algunos no iniciaron su negocio por temor a fracasar. Alguns não iniciaram o seu negócio por medo do fracasso. Algunos no declararon su amor a una persona por temor a que les digan que no. Alguns nunca declararam seu amor a uma pessoa com medo da pessoa o rejeitar. Algunos no se casan por temor al divorcio. Alguns não se casam por medo do divórcio. Hoy hemos venido en el nombre de Jesús E hoje nós viemos em nome de Jesus. a que el avivamiento toque tu Para que corazón, o avivamento toque o a seu que no coração. procrastines, Para que você pare de a que no procrastinar. dejes para mañana Você não deixe para amanhã lo que Dios puede hacer hoy aquilo que Deus pode a fazer través hoje, de ti. através de ti. mientras estés vivo. Se você está vivo, Y si tienes el favor de Dios, tem o favor de Deus. da el paso adelante, Dios te Dê o seu respaldará. passo adiante, Deus vai te respaldar. Quebrantamos todo temor, Que nós quebremos todo o temor, renunciamos al miedo que nós possamos renunciar y ao medo. recordamos que la fe de Dios está en E nos nosotros. lembrarmos que a fé de Deus está em nós. ¿Quieren anotar el segundo Querem principio? anotar o segundo princípio? Supera la incredulidad. Supere a incredulidade. Cuando no creemos Quando nós não cremos que Dios está de nuestro lado, que Deus está do nosso lado, que tenemos el respaldo de Dios, temos o respaldo de Deus. cuando no confiamos que lo podemos hacer, Quando nós não confiamos que podemos fazê-lo, procrastinamos. nós então procrastinamos. Nunca nos sentimos completos. Nunca não nos sentimos completos. Pienso en Moisés y Aarón. Eu penso em Moisés e Arão. Éxodo 4:1. Êxodo 4:1 diz: Entonces Moisés respondió diciendo: Então respondeu Moisés e disse: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Eis que não me crerão e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés era el hombre de Dios, Moisés era o homem de Deus, pero no estaba creyendo mas não estava crendo. que la gente pensara que él era el hombre de Que as Dios. pessoas pensavam que ele era um homem de Deus. Mire lo que dice Éxodo E 4:14. veja o que diz Êxodo 4:14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: Então o Senhor se irou contra Moisés e disse: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, Não conheceu o teu irmão Arão, que él habla bien? que fala bem, Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. e eis que sairá e ao te ver ficará lá alegre em seu coração. Ahora yo quiero que noten lo siguiente. Agora eu quero que você note uma coisa aqui. Dios se molestó con esta actitud de Moisés. Deus realmente ficou incomodado com essa atitude de Moisés. Casi como el pecado. Quase como um pecado. O sea que la Ou incredulidad seja, a incredulidade inquieta a Dios. inquieta a Deus.
Dios quería usar a Moisés. Deus queria usar a Dios Moisés. iba a usar a Moisés. Deus sim vai usar Moisés. Pero él estaba caminando en el terreno de la incredulidad. Mas ele estava caminhando no terreno da incredulidade. Oro en el nombre de Jesús que la fe venga a tu E eu corazón. oro aqui na autoridade no nome de Jesus. Que aunque las venha ao seu circunstancias coração. que te rodean sean Independente adversas, das circunstâncias que são adversas à sua pero vida. cree en el Dios que te llamó, Creia num Deus que te chamou. el Dios que te respalda. Deus que te respalda. Él es tu Padre. Ele é o teu Y Pai. si Él lo habló, E se ele falou, Él lo hará. ele vai fazer. No estás solo. Não sei. Alguien puede levantar su Alguém mano pode levantar sua mão y decir dizer, en el nombre de no Jesús, nome de Jesus, aumentame la fe. aumenta a minha fé. Si tú vas conmigo, Se tu és comigo, yo lo haré. eu farei. Digan conmigo, no dejaré para mañana Fala comigo assim, não deixarei para amanhã lo que Dios hará o hoy que Deus fará hoje a través de mí. através de mim. Alguien diga Alguém amén. diga amém. Número 3. Número 3. Para no procrastinar y no dejar para mañana lo que Dios puede hacer hoy a través de ti, Para que você não procrastine, não deixe para amanhã o que Deus quer fazer hoje através de ti. debemos mantener la visión. Nós devemos manter a visão. Por favor, digan conmigo visión. Diga comigo assim, me alto, visão. Yo creo que las personas más llenas de visión somos los cristianos. Eu creio que as pessoas que têm mais problemas de visão são nós os cristãos. La fe nos hace ver el futuro con A esperanza. fé nos faz ver o futuro com esperança. Los cristianos estamos conscientes de nuestro presente, Nós cristãos estamos conscientes do nosso presente, pero tenemos la capacidad de creer que lo mejor está por venir. mas também temos a capacidade de crer que o melhor está por vir. Dije que lo mejor está por venir. O melhor está por vir. Eso fue lo que hizo Jesús. Foi o que disse Jesus. Él mantuvo la visión en la cruz. Él sabía que tenía que ir a la cruz. Ele manteve a visão mesmo na cruz porque ele sabia que deveria ir para a cruz. Cuando tú sabes a dónde tienes que ir porque miras la visión, Porque quando você sabe para onde tem que ir, porque você mantém a visão, aunque haya obstáculos, mesmo havendo obstáculos, aunque te digan no es por ahí, mesmo que te digam não é por aí, tú mantendrás los ojos en la visión y triunfarás. você manterá os olhos na visão e terá êxito. Mire lo hermoso que dice Hebreos Veja que 12:2. lindo que diz Hebreu 12:2. Puesto los ojos en Jesús, Colocando os olhos em Jesus, el autor y consumidor de la fe, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz. O sea, ¿cuál era el gozo, la alegría que estaba enfrente de él? Então qual era o gozo, a alegria que estava diante dele? Era lo que estaba después de la cruz. Era o que estava depois da cruz. La cruz era muerte y A sacrificio, cruz era sua morte e seu sacrifício. pero él miraba la salvación de todo el mundo. Mas ele olhava para a salvação do mundo todo. Él vio la salvación de Latinoamérica, Viu a salvação de da Brasil. América Latina, do Él Brasil. vio la salvación Ele de viu a nuestra salvação vida. das nossas vidas. Hacer realidad nuestro sueño no siempre es fácil. Sabe que eles, na realidade, nosso sonho nem sempre é fácil. Ser un empresario exitoso no es fácil. Ser um empresário de grande êxito não é fácil. Ser un académico universitario exitoso tampoco es fácil. Ser um estudante universitário de êxito também não é fácil. Tener un matrimonio sólido y en Ter armonía. casamento sólido e com harmonia. O sea, todo en la vida tiene una cruz. Então, tudo na vida tem uma cruz. Pero cuando uno mantiene la visión, mantiene el gozo por encima de la cruz. Mas quando você mantém a visão, você tem a alegria do que vem por cima ou atrás da cruz. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Porque cuando uno mira la cruz le dan ganas de procrastinar, Porque quando você não olha para a cruz, dá vontade de procrastinar. de tirar la toalla en la universidad, De jogar a toalha lá quando você está na universidade. de tirarse a la quiebra en la empresa, De deixar a empresa quebrar. de divorciarse en el De matrimonio. se divorciar do seu casamento. Pero cuando uno tiene visión, Mas quando alguém tem visão. cuando uno tiene ese cuadro positivo del futuro, Quando você tem esse quadro positivo do futuro. entonces uno es capaz de llevar su Então cruz. você é capaz de carregar sua cruz. Alguien me está siguiendo Alguém esta tá noche. comigo aqui junto? Número 4, ¿están anotando? Algunos deberían anotar. Estão anotando aí? Alguns tinham que estar anotando, hein? Estas son claves para no procrastinar. Essas são chaves para que você não procrastine. Supera las distracciones. Supere as distrações. ¿Cómo hacemos que nuestros sueños se hagan realidad? Como é que nós vamos fazer para os nossos sonhos se tornarem realidade? Esa visión que Dios está poniendo en tu Essa corazón. visão que Deus está colocando no seu coração. El noviazgo, el matrimonio, O namoro, o casamento, la carrera deportiva. a carreira esportiva.
Bueno, mi esposa es pianista. A minha esposa é pianista. Y cuando ella estaba en el conservatorio, ensayaba 4 horas diarias piano. Quando ela estava no conservatório, ela estudava piano 4 horas por dia. Bueno, ella con respecto a la música, ella es clásica. E ela, com respeito à música, ela é clássica. En nuestro matrimonio, ella es intelectual. Tiene cara de intelectual. No ¿Eh? nosso casamento, ela é intelectual. Olha a cara dela ali. Tem No, cara. no dije nerd, dije intelectual. Não se diz nerd, se diz intelectual. Entonces a ella le gusta la música Então ela clásica, gosta da música clássica, el do conservatorio. conservatório. Pero se casó con este hombre, Mas casou com esse rústico. homem aqui, ó, rústico. Y a mí el rock era lo que me gustaba, el E rock eu pop. gosto é de rock e de pop. Bien, pero entonces ella disciplinada Então ela, disciplinada, tenía que ensayar 4 horas diarias. tinha que ensaiar 4 horas por dia. ¿Se imaginan ustedes las distracciones que puede haber en la vida para desenfocarlo? Imagine as distrações na vida que pode haver para tirar o seu foco. Uno lo mira en el fútbol. Vejam no futebol. Nosotros, la mitad de Guatemala le va a Brasil A metade da Guatemala vai para o Brasil. y la otra mitad le va a Argentina. E a outra metade torce para a Argentina. Lá E é qua- meio a meio. Y cuando estamos aquí en Brasil, Berlín y yo le vamos a Brasil. E quando eu e a Berlim estamos aqui no Brasil, torcemos para o Brasil. Y cuando estamos en Argentina, E quando estamos na Argentina, le vamos a Brasil también. torcemos para o Brasil também. Bien, pero es que lo que quiero decir Mas o que eu quero dizer aqui, es que hay jugadores en todo el mundo y brasileros e jogadores do mundo, os próprios brasileiros, que son muy que buenos, são muito bons, pero en la noche se pierden mas na en noite fiestas, se en perdem tragos. em festas, em bebidas. Y la historia de ellos es que cuando llegan a Europa E a história deles é quando eles chegam na Europa, se dan cuenta que tienen que enfocarse. eles se dão conta que eles vão ter que trabalhar, que se focar. Cristiano Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, Messi, fueron jugadores que se han enfocado en la vida. foram jogadores que foram focados na vida. No dejan para mañana lo que pueden Não hacer deixam hoy. para amanhã o que eles podem fazer hoje. Así que hay una gran lección. Aqui nós temos uma grande lição. Hay que mantenerse enfocados. Você deve manter o seu foco. Ahora, tengo mucha tentación de contarles por qué Guatemala nunca ha ido a un mundial de E eu fútbol. tenho tentação de contar isso para vocês, porque a Guatemala nunca foi para um mundial, uma Copa do Mundo. Yo creo que nunca habían oído ustedes del país de Guatemala. Es un país chiquito de Eu acho que Centroamérica. alguns de vocês nunca tinham ouvido falar da Guatemala, é um país pequeno da América Central. Y nunca hemos ido a un mundial de fútbol. Nunca nós fomos para uma Copa do Mundo de futebol. ¿Cuál es la razón? Qual é a razão? No formamos futbolistas. Nós não formamos jogadores de futebol. No desarrollamos Nós futbolistas. não desenvolvemos jogadores de futebol. Ahí formamos apóstoles, Formamos pastores, apóstolos, maestros, pastores, evangelistas. mestres, evangelistas. Es nuestro consuelo. Esse é o nosso consolo. Bueno, lo puedo decir aquí que ustedes son los pentacampeones. Eu posso dizer aqui que vocês são os pentacampeões. Pero aquí también ustedes forman Mas apóstoles, vocês também profetas y formam evangelistas. apóstolos, evangelistas, profetas. Se oye mucho del avivamiento de Brasil. Se ouve muito do avivamento do Brasil. 60 millones de cristianos en esta gran nación. 60 milhões de cristãos nessa grande nação. No creo que haya otro país en América que tenga tantos cristianos en un E país. eu não creio que há tantos cristãos em um país aqui na América como tem no Brasil. Por eso es un privilegio para nosotros Isso estar é um acá. privilégio para nós estar Y también llevamos esta unción para Também Guatemala. levaremos essa unção para Guatemala. Pero tenemos que evitar las Mas distracciones. devemos evitar as distrações. Mi personaje favorito es O Nehemías. meu personagem favorito é Neemias. Él estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Y dice el versículo 3 de Nehemías 6. E o versículo 3 de Neemias capítulo 6 diz: Y les envié mensajeros diciendo: E envie-lhes mensageiros dizendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, Eu estou fazendo uma grande obra e não posso ir. porque cesaría, Por que eu cessaria? porque detendría, Porque eu me deteria. porque procrastinaría la Eu obra, procrastinaria a obra. dejándolo yo para ir a vosotros. Deixando-a para ir ter com vocês. Esta es la clave para no procrastinar. Essa é a chave para não procrastinar. Esta es la clave para no desenfocarse en la vida. Essa é a chave para você não perder o foco na sua vida. Saber que lo que tú estás haciendo es una gran obra. Saber que o que você está fazendo é uma grande obra. ¿Me están siguiendo? Esa es la Estão clave. comigo aqui, amados? Essa é a chave. Si lo que tú estás Se o haciendo que você está fazendo, no lo miras como algo se você grande, não vê como algo grande, cualquier cosa va a ser buena. qualquer coisa vai ser boa.
Te van a invitar a una fiesta y vas a ir. Vão te convidar para uma festa e você vai sair. Y no estoy hablando de cosas E eu malas. não estou falando de coisas más. Un buen cumpleaños, Bom aniversário, un buen partido de fútbol, uma boa partida de futebol, una buena película, bom filme, ir con los amigos, ir com os amigos, que son gente buena, que são boa gente, que de pronto son cosas que buenas. fazem coisas boas. Pero si lo que tú estás haciendo es una cosa más grande, Mas se o que você está fazendo é algo maior, va a ser difícil que te distraigan. dificilmente eles vão te distrair. Tu matrimonio es una gran obra. O seu casamento é uma grande obra. No lo descuides por tus amigos. Não descuide dele por causa das suas amizades. Servir a Dios y ser ministro de Dios es una gran obra. Servir a Deus e ser ministro do Senhor é uma grande obra. Y no lo cambies por un plato de E lentejas. não troque por prato de lentilhas. Alguien me está siguiendo esta Alguém está noche. comigo aqui nessa noite? Siento decir que la familia es una gran obra. Eu sinto te dizer, a família é uma grande obra. Y siempre el diablo está dando dardos para destruir el matrimonio. Sempre o diabo está lançando dados para destruir La o relación casamento. entre los padres y los A hijos. relação entre os pais e os filhos. Cada vez que uno de tus hijos te diga, papá, quiero salir contigo, Cada vez que dos teus filhos te disser, pai, quero sair com você, eso es una gran obra. essa é uma grande obra. Préstale atención a tus Presta hijos. atenção nos seus filhos. Dile no a otras cosas Diga não a outras coisas y ve con tu hijo. e vai com seu filho. Alguien dice amén. Alguém pode dizer amém? Por favor, diga conmigo, Por favor, repete comigo. no dejaré para mañana Eu não vou deixar para amanhã lo que Dios puede hacer hoy o que Deus pode fazer hoje a través de mí. através de mim. Amén. Amém. Un principio más, un principio más. Princípio mais, vamos lá, gente. Supera el pecado. Supere o pecado. El pecado detiene la obra de Dios. Vence o pecado porque ele detém a obra de Deus. Y cuando yo digo la obra de Dios, no solo estoy pensando en un edificio llamado iglesia. E quando eu digo a obra de Deus, não estou pensando só num prédio chamado igreja. La obra de Dios es el mover de Dios en nuestra A vida, obra de Deus é um mover de Deus en nuestras próprias vidas, finanzas, nas nossas finanças, en los proyectos projetos educativos, deportivos, educativos, de familiares. esporte, familiares. El pecado siempre va a O detener pecado sempre vai nos deter. el avance de Dios. O avanço é aquilo que Deus quer fazer. El pecado nos neutraliza, O pecado vai nos neutralizar. nos quita propiedad, Ele vai nos tirar. nos aleja de Ele Dios, nos deixa longe de Deus. de la oración, Da oração, de la lectura de la da leitura da palabra. palavra. Jonás capítulo 1, verso 2. Jonas capítulo 1, versículo 2 diz. El proyecto de Dios era este: O projeto de Deus era esse, ó. levántate y ve a Nínive, Levanta-te, vai a Nínive, aquella gran ciudad, aquela grande cidade, y pregona contra ellos, e prega contra eles, porque ha subido su maldad delante de mí. porque a sua maldade subiu até mim. Y es cierto, Jonás se levantó E é certo, Jonas se levantou, no para cumplir la obra de não Dios, para cumprir a obra de Deus, sino para huir mas para fugir de la presencia de da Jehová. presença de Jeová. Y descendió a Jope, E desceu a Jope, y halló una nube que partía para Tarsis. e ali havia navio que partia para Tarsis. Y pagando su E pasaje, pagando a sua passagem, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, entrou nesse navio para ir com eles a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. longe da presença do Senhor. No huyamos de la presencia de Não Dios. vamos sair da presença de Jesus, não vamos fugir dele. Porque saben algo, Porque quero dizer algo para vocês. de todos modos llegaremos al destino. De todo modo, nós vamos chegar no destino. Solo estaremos dando vueltas como Israel en el desierto. A gente só vai estar dando volta igual Israel no deserto. Pero yo proclamo en el nombre de Mas eu quero Jesús proclamar no nome que de no Jesus procrastinaremos, que não no daremos vuelta en el terreno, Não ficaremos dando volta ao redor no terreno. no nos embarcaremos como Jonás. Não vamos embarcar num navio como Jonas. ¿Sabe qué dice el capítulo 3, versículo E 3? sabe o que diz o capítulo 3, versículo 3? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Então Jonas se levantou e foi para Nínive conforme a palavra de Jeová. Es decir, cumplió. Então se cumpriu. Pero después de haber entrado al mar y que el pez se lo tragara y toda la historia que conocemos. Mas depois de ter ido para o mar, o peixe ter comido ele, toda a história que nós já conhecemos. Ahora, ¿cuál es el punto? Mas qual o ponto aqui? Jonás cumplió la obra de Dios, Jonas cumpriu a obra de Deus, pero lo postergó. mas ele postergou. La palabra de esta noche es no posterguemos, A palavra nessa noite é não vamos postergar. no Não vamos procrastinemos. procrastinar. Porque sabes una cosa, llegarás a tu Porque propósito. eu quero falar uma coisa, você vai chegar no teu propósito.
Llegarás a tu vai propósito. chegar no teu propósito. Pero tenemos que obedecer la palabra de Mas Dios. temos que obedecer a palavra. Solo imagínenselo por un momento. Imagina isso aqui por um momento, ó. Caminaba una cuadra Caminhava uma quadra y Jonás decía, de aquí a 40 días Dios destruirá e Nínive. ele falava assim, ó, daqui 40 Iba a dias la Deus otra destruirá esquina, Nínive. Na de outra aquí a esquina, 40 días Dios daqui destruirá 40 dias Nínive. Deus destruirá Nínive. De aquí a 40 días Dios destruirá Daqui Nínive. 40 dias Deus destruirá Nínive. De aquí a 40 días Dios destruirá Nínive. 40 dias Deus destruirá Nínive. Era el mensaje de Jonás. Essa era a mensagem de Jonas. Era el mensaje que necesitaba la ciudad. Era a mensagem que a cidade necessitava. Esta ciudad necesita el mensaje que hay en tu boca. Essa cidade necessita da mensagem que está na tua boca. Era un mensaje pequeño. Era uma mensagem pequena. De aquí a 40 días Dios destruirá Nínive. Daqui a 40 dias Deus destruirá Nínive. Y ustedes saben el final de esa bella historia. E vocês sabem o final dessa velha história. Todos se convirtieron. Todos se converteram. Todos hicieron ayuno. Todos fizeram. El rey hizo ayuno. O rei jejuou. El príncipe hizo ayuno. O príncipe jejuou. La ciudad hizo A ayuno. cidade jejuou. Hasta los animales ayunaron. Até os animais jejuaram. El gato, el perro, el canario, el loro. Dice la Biblia. Parece que es una exageración. Parece que é um exagero. Pero si has leído la Biblia, todo el mundo ayunó. Mas diz que todo mundo jejuou. Porque hubo un hombre Porque teve um homem que caminó en el proyecto de que Dios. caminhou no projeto de Deus. Cree que tú estás caminando en el proyecto de Creia Dios. que você está caminhando no projeto No de pienses Deus. que eres poca Não cosa. pense que é pouca coisa. Porque si Dios te lo ordenó, Porque se Deus ordenou porque você, si Dios te lo dio, porque se Deus te deu, no huyas. não fuja. Porque de todos modos llegarás a tu lugar. Porque de qualquer forma você vai chegar no seu lugar. Así que vamos a hacer hoy E assim o que nós vamos fazer hoje, lo que Dios nos ha mandado hacer. aquilo que Deus mandou Sea en el fazer, matrimonio, sea no casamento, sea en la familia, sea en la ciudad, sea en el sea no país país, o la nación de ou na donde Dios nação te onde llame. Deus te chame. Uf, estoy sintiendo algo en mi Eu estou corazón. sentindo algo aqui no meu coração. Brasil es un país O misionero. Brasil é um país missionário. Aquí hay gente que saldrá de E Brasil. aqui há pessoas que vão sair do Brasil. No dejes para mañana Não deixe para amanhã. lo que Dios te está pidiendo que hagas hoy. Deus está te pedindo para fazer hoje. Hazlo en orden. Eu quero uma ordem. Sigue el consejo de tus pastores. Siga o conselho dos seus pastores. Pastores, ustedes son una iglesia misionera. Pastores, vocês são uma igreja missionária. Eso lo siento en mi Eu espíritu. sinto isso no meu espírito. Cuando sueltan estas palabras en mi iglesia, que también es un poco grande. Quando solto essas palavras da minha igreja, que também é um pouco grande. Bueno, ahorita estamos en un momento muy crucial Agora en nós nuestra estamos num iglesia. momento crucial na nossa igreja. Nuestra iglesia tiene varios miles, tenemos un megatemplo. A nossa igreja tem alguns milhares, temos um mega templo. Tenemos cerca de 300 iglesias. Temos cerca de 300 igrejas. Pero hace 2 años Mas faz 2 el anos Señor nos dio una o palabra. Senhor nos deu uma palavra. Nuestro grito es Guatemala para Cristo. Nosso grito é Guatemala para Cristo. Y yo no me puedo ir de este lugar Eu posso ouvir desse lugar. sin gritar Brasil para Eu não Cristo. posso vir nesse lugar sem gritar o Brasil para Cristo. Yo sé que ustedes son un país muy Eu grande. sei que vocês são um país grande. Guatemala tiene 22 departamentos. A Guatemala tem 22 estados. Bueno, nos conocimos con el pastor Fabio y la pastora Natalia en Nós Guatemala. nos conhecemos, pastor Fábio e Natália, lá na Guatemala. En una iglesia muy É uma grande igreja muito grande. del pastor Cash Luna. Pastor Cachiluna. Y ahí nos conocimos. Aí lá nós nos conhecemos. Guatemala tiene 22 departamentos, Guatemala tiene o sea, 22 22 estados. Sí. Y tiene 340 E tem municipios. 340 municípios. Nosotros tenemos presencia con nuestra iglesia en 42 municipios y en 16 departamentos. Nós temos presença com a nossa igreja em 42 municípios e em 16 estados. Nos faltan 292 Nos faltam 92 292 municipios. municípios. Hace 2 años Dios nos dio la Há palabra 2 anos Deus nos deu uma palavra. y con mi esposa hemos comenzado a caminar en ello. E eu e a minha esposa começamos a caminhar nisso. Pero estamos aquí en Brasil E estamos aqui no Brasil. para tomar también unción y Para perspectiva, tomar a unção também a perspectiva. porque no queremos procrastinar. Nós não queremos procrastinar. Yo tuve que pedirle perdón el primer año cuando recibimos esta Eu palabra, tive que pedir perdão no primeiro quando eu recebi essa palavra.
Porque no hicimos nada. Porque nós não fizemos nada. No se nos ocurrió. Não Estábamos con el pueblo de Israel. ocorreu para nós. Nós estávamos como Sentíamos que no era el tiempo. Sentíamos que não era o tempo. Yo vine a decirte, este es el tiempo de Dios para tu vida. Eu vim dizer, esse é o Este tempo es el de Deus tiempo para de sua Dios vida. para tu matrimonio. Este es el tiempo de Dios para tus finanzas. Este es el tiempo de Dios para un avivamiento extraordinario. Esse é o tempo de Deus para um avivamento extraordinário. No dejemos para Não mañana deixemos para amanhã. lo que Dios puede hacer Deus hoy. pode fazer hoje. Debo terminar con este E eu quero principio. terminar com esse princípio. Eu ¿Quieren devo terminar anotarlo, com esse por princípio. favor? Se vocês quiserem anotar, por favor. Es el número 7. É o número 7. Bueno, los que vienen anotando el número 6 es la pereza. Pero yo creo que aquí no hay perezosos. Solo en Guatemala quedaron los O perezosos. número 6 é a preguiça, mas como não tem aqui, só na Guatemala que tem, eu nem vou falar. Ok, muy bien. Tudo bem. Por algo estoy saltando el 6. Então, por alguma razão, eu estou pulando o 6. Porque quiero explicarles cuál es el número 7. Porque eu quero explicar para vocês qual é o número 7. El bloqueo espiritual. O bloqueio espiritual. Hay gente que es diligente. Há pessoas que são diligentes. Es decir, que no son perezosos. Quer dizer que não são preguiçosos, Que no tienen miedo. que não têm medo, Que no se desenfocan. que ele não perde o foco. Pero el mundo espiritual, Mas o mundo espiritual para el ele, mundo de la o oscuridad, mundo do tenebroso, tiene cierto poder. tem certo poder. Yo entiendo que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el E eu mundo. entendo que é mais poderoso e maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pero tenemos que ser objetivos. Mas temos que ser objetivos. Tenemos un enemigo. Nós temos um inimigo, Se llama el diablo. se chama diabo. Que Dios lo reprenda. Que Deus o repreenda. Pero hay espíritus que nos Mas bloquean. há espíritos que querem nos bloquear e nos bloqueiam. Siempre nos proponemos, este año voy a leer la Biblia. Sempre que nós nos propomos, esse ano vou ler a Bíblia. ¿Y por qué no la E leemos por en que el não año? lemos um ano? Este año voy a mejorar la Esse oración. ano vou melhorar em oração. Este año voy a servir más a Esse Dios. ano eu vou servir mais a Deus. Y se va pasando la vida y E la a vida y la vai passando, vida. vai passando, vai passando. ¿Qué es lo que detiene a tantos O cristianos? que detém tantos cristãos? Es el bloqueo É o espiritual. bloqueio espiritual. Yo quiero leer estos versículos que ahora E eu oramos. quero ler esses versículos depois orar. ¿Cuántos quieren que oremos en el nombre de Quantos Jesús? querem que oremos em nome de Jesus? Pero mire lo que dice Ageo 1:14. Veja o que diz Ageu 1:14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. E despertou o Senhor o espírito de Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Quem era Zorobabel? Era el líder político Era o líder político de Jerusalén. de Jerusalém. Era un buen líder. Era um bom líder. No se habla nunca nada malo de Nunca se Zorobabel, fala nada mal de Zorobabel, pero estaba dormido su espíritu. mas estava com seu espírito adormecido. Yo creo que era un bloqueo E eu espiritual. creio que era um bloqueio espiritual. Hay excelentes cristianos en las Há iglesias, cristãos excelentes nas igrejas, pero algunas veces están bajo un bloqueo, mas algumas vezes un estão debaixo adormecimiento, do bloqueio de um adormecimento, un letargo. de uma letargia. Y dice la E Biblia, a Bíblia diz que Zorobabel, hijo de Salatiel, Zorobabel, filho de Salatiel, gobernador de Judá, governador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. sumo sacerdote. O sea, Dios despertó Ou seja, Deus despertou el espíritu de o Zorobabel, espírito de Zorobabel, el líder o político. líder político, Despertó el espíritu de Josué, despertou o espírito de Josué, el sumo sacerdote, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. e o espírito de todo o resto do povo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Cuando llegó Ageo a dar la palabra E profética, quando chegou Ageu para dar a palavra profética, se despertó el espíritu de Zorobabel, despertou o espírito de se Zorobabel, despertó el espíritu de despertou Josué, o espírito de Josué, y se despertó el espíritu del pueblo. despertou o espírito do povo. Esta noche se despierta nuestro E espíritu esta noite se desperta o nosso espírito. para que nuestro matrimonio y nuestra Para que familia, nosso casamento, nossa família, para que los proyectos económicos para y que os educativos projetos econômicos e educativos sean llevados a su final sejam chegar con levados ao éxito, fim, com êxito, con bendición. com bênção. Alguien dice Alguém amén. pode dizer amém? Necesitamos el despertar de Dios, Necessitamos de despertar, el avivamiento. avivamento. ¿Qué pasó con Pablo? O que aconteceu com Paulo? Primera Tesalonicenses Primeira 2:17. carta aos Tessalonicenses 2:17. Por lo cual quisimos ir a vosotros, Porque eu gostaria de ter ido a vós,
Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Eu, Paulo, certamente uma e outra vez. Pero Satanás Mas Satanás nos estorbó. nos impediu. Pablo quería ir a Tesalónica, Paulo queria ir a Tessalônica, pero el diablo se opuso. mas o diabo se opôs. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús Tomamos a nossa autoridade no nome de Jesus, para que los sueños de Dios en nuestra para vida, que os sonhos de Deus na nossa vida, en el matrimonio, en la no familia, nosso casamento, na en nossa, las familias, nas nossas famílias, en la educación y na finanzas educação e nas finanças, y en el e ministerio, no ministério, que sea el poder de que Dios seja o poder de Deus que nos que despierte nos desperte, a no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, para não deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. a leer la Biblia, a orar. A ler a Bíblia, orar. Ese amigo que el Espíritu Santo nos ha dicho, háblale de Dios. Esse amigo que o Espírito Santo tem falado, fala de Deus. Ese familiar que no se ha convertido Esse familiar que não se y converteu. tú dices, yo le Você tengo diz, que hablar de Dios. eu tenho que falar de Deus. Este es el tiempo. Esse é o tempo. Esta semana Dios te respaldará. Esta semana Deus vai te respaldar. ¿Quiénes quieren ponerse de pie esta Quem noche? quer ir pode se colocar de pé nessa noite. ¿Quién puede levantar sus manos a Pode Dios levantar suas mãos para Deus. y decirle, despierta mi Falar, espíritu? desperta o meu espírito. Muévete, Jesús. Invocamos tu nombre. Eres tú, Jesús, el que nos llamas, É o Senhor que nos chama, Jesus. el que nos confirma É o Senhor que nos confirma y el que nos envía. e aquele que nos envia. Digan conmigo, Digam comigo. esta noche, Esta noite, a ver fuerte, esta noche, essa noite, en el nombre de no Jesús, nome de Jesus, renuncio eu renuncio a postergar, a postergar, a retardar a retardar la obra de Dios a obra de Deus en mi vida, na minha vida, en mi na familia, minha família, en mi no trabajo. meu trabalho. Declaro Declaro que la presencia del Espíritu que a Santo presença do Espírito Santo me da poder. me dá poder. Despierta mi espíritu Desperta o meu espírito para correr para correr y hacer realidad e fazer ser realidade la obra de Dios. a obra de Deus. No retardaré. Não retardarei. En el nombre de No Jesús nome de Jesus, me levanto me levanto y me presento e me apresento delante de Dios, diante de Deus, porque lo mejor porque o melhor está por venir. está por vir. Amén Amém. y amén. Oh, pastor. Deixa eu fazer mais duas orações rapidamente em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, nunca entregou sua vida para Jesus, ou é a primeira vez que você está numa igreja, quero te convidar a estar fazendo uma oração. Vamos fazer uma oração junto comigo? Vou pedir para a igreja repetir, coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, Jesus, eu quero eu quero me entregar me entregar completamente a Ti. completamente a Ti. Eu te declaro Eu te declaro Jesus Cristo Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Senhor, como meu único como meu único e suficiente e suficiente Salvador. Salvador. Eu peço Eu perdão peço perdão de todos os meus de erros todos os meus erros e eu libero perdão e eu libero perdão para todos que erraram comigo. para todos que erraram comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem concorda diz? Glória a Deus.